aqui, me comunicando com vocês já há algum tempo, eu já posso considerar que a gente é amigo. Mentira, eu posso considerar, na verdade, que eu sou o emissor de uma comunicação, certo? Aliás, pois bem, né? Se eu sou emissor, vocês aí são os receptores dessa conversa que tá usando um canal, que é o quê? O vídeo, né? Para ser enviado. Tudo através de um código. Neste caso, a língua portuguesa e, claro, esse meu jeitinho aqui especial, tá entendendo? Brincadeiras à parte, existem diversas funções que têm um lado preferido, o que é puxar mais o saco, sabe? Se, por exemplo, eu quero agradar você, o receptor disso tudo, eu posso usar a função apelativa. Ela é focada em você. Eu quero te convencer, eu quero apelar pra tua emoção, pro teu emocional, pro teu coração. Agora, tem uma função que a gente conhece como poética, que é basicamente a poesia em seu cerne de existência, mesmo se estiver em um formato não versificado. A ideia é mostrar que a poesia é um conceito, uma linguagem, uma indissociabilidade entre mensagem e contexto. Para ilustrar essa ideia, o teórico Roman Jakobson contou a história de um missionário que censurou um grupo africano por andarem despidos. Em resposta, os nativos apontaram para o rosto do missionário e perguntaram: "E o senhor, não anda também despido em alguma parte?" Respondendo que o rosto não era válido para a regra, a resposta foi que para aquele povo tudo era rosto. O conceito aqui é usar essa história como analogia, uma vez que na poesia tudo é rosto, gente. Tudo se mistura e pode se converter em um discurso poético. Com tudo isso em mente, eu te pergunto, qual que é a função da poesia? Poesia é o gênero textual mais vendido das últimas bienais, principalmente na Bienal do Rio de Janeiro. Então significa que você aí jovem, você é aluno, aluna, professor, professora, talvez goste de poesia sem nem perceber. Sabe por quê? Porque existem diversos tipos de poesia, diversos gêneros de poesia. Então dentro do gênero poético a gente pode ter a diferença através da forma e através do conteúdo. Então eu vou te dizer algumas formas que a gente tem para escrever poesia. E como é que se difere? Através dos seus versos e das suas estrofes. O que é o verso? É a linha da poesia e a estrofe é um conjunto de versos. Então nós temos, por exemplo, dois gêneros muito minimalistas. O haikai, onde você só tem 3 estrofes e só, a poesia está pronta aí. E a aldrabia, que é um gênero brasileiro, onde você só pode ter 6 estrofes, mas uma palavra por verso. Por exemplo, só sei chorar de um olho. Ah, mas isso não significa absolutamente nada. Nossa, significa sim, só sei chorar de um olho significa uma pessoa que retrai muito os sentimentos, né? Uma pessoa que está sofrendo muito, mas não está conseguindo colocar isso para fora, porque a poesia ele é um gênero extremamente interpretativo, por conta do seu minimalismo, né? Você fala muito, mas com pouco. Outros gêneros poéticos que se diferem pela forma é o soneto, onde nós vamos ter sempre 4 estrofes, só que as 2 primeiras são quartetos e as 2 últimas são tercetos. O que são quartetos? São estrofes compondo 4 versos e tercetos, estrofes compondo 3 versos. Também temos o cordel, um gênero muito nordestino, né, com bastante força aqui no Nordeste, onde você tem ali 6 ou 7 versos por estrofes e você tem também uma rima obrigatória no segundo verso, no quarto verso, no sexto verso e no sétimo, caso ela tenha sétima. Esses gêneros que são mais padronizados são ótimos para quem está estudando, por exemplo, dissertação, que é a redação que cai no Enem. Por quê? Porque a dissertação ela é extremamente padronizada. Então, quando você aprende a escrever dessa forma, quando você aprende que determinados gêneros textuais têm a sua liberdade, mas tem a sua padronização, quando você leva isso para frente, isso funciona bastante. E aprender essa padronização de poesia é muito melhor, porque é muito mais legal. E quanto ao tema, nós temos aí as poesias épicas, grandiosas, nós temos as poesias líricas, que tem ali o seu toque de amor, temos as poesias de protesto, que hoje em dia é uma das maiores armas de comunidades, de periferias, para se fazerem escutadas, assim, são as poesias marginais,
aquelas poesias que o mercado não quer que estejam no centro da página. Por isso a gente opta pelas margens para conseguir nos comunicar. Temos as poesias narrativas, onde vocês contam histórias como narrativas comuns, né? Tendo a presença de narrador, personagem, cenário, tempo e ação. Então, se você não gosta de poesia, talvez você ainda não foi apresentado para a poesia que é mais a sua cara, que é mais a sua linguagem. Existem especialistas que dizem que a poesia é a dança, o movimento, o ritmo, sobretudo se comparado com a prosa, que é um texto fixo sobre algo. Além disso, há quem diga que o fazer e o falar poético foram as primeiras linguagens do ser humano, justamente para tentar explicar as maravilhas que eles enxergavam. Com poesia, né? Com isso em mente, eu vou repetir, hein? Por que a gente faz pergunta? E como a experiência vale mais que a curiosidade, eu vou adicionar mais uma questão. Como que a gente responde a essas perguntas? Nesse deslocamento da interrogação, a gente tem um exemplo bastante singular de como a linguagem pode ser trabalhada para deixar de ser fala sobre alguma coisa para se tornar a vivência da coisa. Mesmo quando consideramos que desde antes de Cristo, nos pensamentos de filósofos como Platão e Aristóteles, existia uma definição fixa sobre o fazer poético, tanto em seu formato quanto no seu conteúdo, agora a gente entende a poesia como um olhar sobre tudo, um jeito de resposta, uma possibilidade de explicar o espanto. Assim como os poemas de Pablo Neruda, criteriosamente aqui escolhidos para responder essas tantas perguntas dos jovens e alunos, a poesia vai passar por todos esses conceitos. Inclusive, por ser um autor moderno que mescla os mais distintos formatos, o professor pode trabalhar a explicação específica de cada gênero da poesia com exemplos dentro do próprio livro. Sendo através dessas histórias, ou até inserindo filmes e outras criações artísticas que retratem esse olhar para o mundo, o nosso objetivo principal é estarmos armados das respostas para as perguntas mais importantes do mundo, dentro ou fora da sala de aula. E tudo isso só é possível com poesia.